dia, muito bom dia. 13 de outubro, quarta-feira, que maravilha. Hoje vamos para o capítulo 2 do Evangelho de João. Muito bom dia, Marcos. Hoje vamos refletir sobre o capítulo 2 do Evangelho de João. Bom dia, amor. Vamos dar continuidade à nossa reflexão sobre este Evangelho tão profundo. Lembrando que este é um exercício do processo de intimidade que nós buscamos todos os dias. Ao final dessa live, iremos fazer a nossa contemplação, nosso momento de conexão com Cristo. E depois, cada um na sua individualidade, faça o exercício do diálogo. Algo tão poderoso, não é? Só mais um minutinho e nós já daremos início. Vamos lá. Ontem a gente não finalizou todo o capítulo 1 do Evangelho de João, no entanto, vou deixar a cargo de cada um que busque a sua reflexão. Ao ler o capítulo 1, muitas coisas são reveladas a nós. Bom dia, Maria. Que bom tê-la aqui. E hoje nós vamos refletir sobre o capítulo 2 do Evangelho de João. No capítulo 2 nós temos o primeiro milagre de Jesus Cristo, que é o milagre do vinho. E nós temos também a parte onde Jesus entra em Jerusalém, próximo à Páscoa. E onde nós vemos Jesus expulsar os cambistas, expulsar aqueles que estavam fazendo do templo uma casa de negócios, uma casa de comércios. E depois deste ato em que Jesus pratica, faz um chicote, chega lá e desce chicotado no pessoal que está fazendo da casa do pai dele um centro de comércio, ele é questionado sobre os fariseus e os judeus, perguntando: qual é o sinal que tu mostra vendo que tu fazes estas coisas? E Jesus então revela aqui, já no capítulo 2 do Evangelho de João, o mistério da ressurreição. Destrua este templo e em 3 dias eu o levantarei. E como os judeus, os fariseus, tinham pouca percepção do que era dito por Jesus, eles logo indicaram essa fala de Jesus ao templo físico, que demorou 40 e tantos anos para ser construído, né? Mas Jesus falava do seu corpo. Mas no versículo 24 e 25, e aí é importante a gente trazer isso para nós, porque Jesus conhece os corações dos homens. E durante todo esse percurso, durante esses 3 evangelhos, estamos iniciando o Evangelho de João, a reflexão do capítulo 2, nós temos sempre a perspectiva e o sinal de Cristo dizendo que Ele conhece o seu coração, que Ele sabe quem é você, que Ele indica para nós que Ele tem essa ciência do que habita dentro de nós. E é o que habita dentro de nós é o que nos define. É o que habita dentro de nós que define os caminhos que nós devemos seguir. E eu vou ler para vocês do versículo 13 em seguinte, para que nós possamos então passar para a nossa reflexão. Estando próximo à Páscoa dos judeus, Jesus subiu para Jerusalém. Encontrou no templo aqueles que vendem bois, ovelhas e pombas e os cambistas assentados. E tendo feito ele um chicote de pequenas cordas, expulsou todos do templo. E as ovelhas e os bois
e derramou o dinheiro dos cambistas e derrubou as mesas. E disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui estas coisas, não façais da casa do meu pai casa de negócios. E lembraram-se os seus discípulos do que está escrito: o zelo da tua casa me devorará. E então responderam os judeus, dizendo-lhe: qual sinal tu nos mostra, vendo que tu fazes estas coisas? Jesus lhes respondeu, dizendo: destrua este templo, e em 3 dias eu o levantarei. Então disseram os judeus: em 46 anos foi edificado este templo, e tu em 3 dias o levantarás? Mas ele falava do templo do seu corpo. Quando, pois, ele foi ressuscitado dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto, e creram na Escritura e na palavra de Jesus, que disse: ora, estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos creram no seu nome ao ver os milagres que ele fazia. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque conhecia todos os homens, e não necessitava de que alguém desse testemunho de homens, porque ele conhecia o que havia no homem. Jesus nos conhece. Só que a reflexão ao ler este capítulo 2 que me veio foi sobre esta parte onde Jesus toma uma atitude de afastar aqueles que habitavam a casa do Pai. E vamos compartilhar, fazer o aviãozinho aqui, mandar para umas 10 pessoas. Quem puder compartilhar será de muito bom grado. Vamos lá. Pronto. Quando Jesus diz: tirai daqui estas coisas, não façais da casa do meu pai casa de negócios. É engraçado, né, que nós podemos usar tudo que está escrito a nosso favor. A capacidade que nós temos de interpretar o que está escrito vai de acordo com a intenção do seu coração. Se por algum motivo você tem uma intenção de justificar algo que você fez, você vai encontrar, através de uma interpretação de um texto, a justificação pela prática continuada de um ato. Por que eu estou falando isso? Porque eu já ouvi pessoas justificarem o vício na bebida através deste milagre de Jesus sobre os vinhos, sobre o vinho. Porque Jesus fez o seu primeiro milagre em vinho, então é justo fazer isso. Jesus nunca disse que é justo ter vício em bebida. Mas nós podemos tirar interpretações inadequadas daquilo que nós buscamos. Mas todo este processo que nós fazemos aqui não é para dizer o que o outro tem que fazer, mas sim buscar em nós o que nós devemos fazer para um processo de intimidade com o nosso verdadeiro eu. Para que então, neste processo de intimidade com o nosso verdadeiro eu, nós possamos de fato encontrar o caminho que nós devemos seguir em nossas vidas. E quando Jesus age dessa forma brutal contra aqueles que faziam da casa do Pai uma casa de negócios, ele está nos mostrando também como nós devemos agir para com esses sentimentos que habitam dentro da casa do seu Pai, porque você é a casa do Pai também. Quais são os sentimentos que habitam dentro de você? Nós devemos ter uma atitude de sermos firmes. Caminhar pelo Espírito não significa fraqueza, não significa se sujeitar às coisas. Nós precisamos, de uma forma firme, expulsar dentro de nós aquilo que nós já sabemos e que vamos identificando neste processo de intimidade que não são necessários para nossas vidas. O que eu preciso afastar dentro de mim hoje? Quais são os ambientes que eu estou, o ambiente externo, que provocam coisas dentro de mim que eu posso modificar? Eu preciso buscar e ter consciência de que o que habita dentro de mim
precisa me levar para um bom caminho, precisa me levar na direção em que eu desejo em minha vida. Nós refletimos ontem sobre o processo de criação, sobre a partícula do divino que compõe cada uma das nossas estruturas. Foi dada a nós a capacidade de criar e desenvolver o nosso mundo. Nós temos a responsabilidade de criar o que desejamos em nossas vidas. Nós podemos fazer de algo que está acontecendo no mundo externo uma verdadeira desgraça para as nossas vidas, ou podemos olhar para aquilo e ter a compreensão de que é necessário e que aquilo vai servir para uma evolução. É uma forma completamente diferente de ver o deserto. E isso depende do que habita dentro do meu coração. Quando eu, de forma firme, começo a exigir de mim uma posição diferente, uma estrutura diferente, exigir de mim que dentro do meu coração habite coisas que me proporcionam a intimidade, reconhecer os caminhos que eu devo seguir, eu começo a exercer de fato a autoridade que me foi dada. A autoridade de criar aquilo que habita dentro de mim, a autoridade de criar o meu mundo. Eu tenho este poder. Nós temos essa condição. E nós devemos compreender onde estamos, para onde vamos, o que devemos fazer, quais são os ambientes que devemos estar, quais são as práticas que devemos adotar. Caminhar pelo Espírito, decidir caminhar pelo Espírito, decidir ter este processo de intimidade é um ato de coragem que cada um de nós toma. Se você decide ter um processo de intimidade com o seu verdadeiro eu, se você decide caminhar pelo Espírito, sinto em lhe dizer, é o caminho mais difícil. É o caminho mais difícil. Nós precisamos então buscar forças constantemente em nós mesmos. Termos esta compreensão de que em nós habita o divino nos dá a condição de exercer as ações com certeza do caminho que eu estou seguindo. Mas você precisa ir moldando a sua vida. Porque o ambiente em que nós vivemos também precisa ser moldado. Pode deixar, Adriana. Com certeza. Nós precisamos moldar o nosso ambiente e ter consciência disso. Você escolhe permanecer no ambiente onde todos te impulsiona para o lado negativo, será bem mais difícil. Ou você pode escolher dizer não para este ambiente e modificar o ambiente em sua vida. Mas você precisa ter uma postura de firmeza, e essa postura de firmeza começa dentro de você. Quais são os tipos de atitude que você toma diante das suas fraquezas internas? Qual é a força que você tem para lutar contra aquilo que habita dentro do seu coração? Qual é a força que você tem para modificar a confusão que existe aqui em sua mente? Quem pratica diariamente esses processos de intimidade sabe que todos os dias nós vamos subindo degrauzinho por degrauzinho nessa extensa escada para o caminho do Espírito, para o caminho da espiritualidade, para o caminho da intimidade. Nós que temos em nossos corações esse desejo ardente de evoluir constantemente, nós sabemos que todos os dias nós vamos nos deparar com as nossas fraquezas, com as nossas dificuldades, não é? E nós não precisamos que ninguém aponte o dedo para nós, porque nós já estamos em busca disso.
E qual é a forma que você age dentro da casa do Pai, que é a sua casa, que é o seu coração, porque Ele habita dentro de você. Qual é o tipo de atitude que você está tomando diariamente para afastar da casa do Pai esse bando de pensamentos que te levam para o caminho inadequado? Quais são as atitudes que você está tomando? Ter essa consciência nos ajuda a intensificar as ações que nós precisamos adotar, ou então modificar as ações que não estão dando resultado. E todos os dias nós temos a possibilidade de exercer isso. Todos os dias. Desde uma confusão e uma agitação antes de dormir, até um processo de perturbação depois de uma briga com alguém muito próximo. Nós podemos modificar o que habita dentro dos nossos corações. E é aqui que Ele identifica quem é você. É aqui que Ele identifica quem verdadeiramente você é. Todos os processos difíceis, todos os processos, todos os desertos que nós passamos estão nos ensinando a identificar o que habita em nossos corações. Nós temos uma tendência que parece que é habitual na maioria, não é? Que tudo que acontece, tudo que nos acontece, nós temos o costume de logo apontar o dedo, como se alguém fosse culpado. E se eu não acho ninguém culpado, alguns têm a audácia de dizer que Deus é o culpado. Numa constante fuga de olhar para o verdadeiro culpado de todas as coisas, que sou eu. O próprio eu. Eu decido que tipo de atitude eu vou ter. Eu decido o caminho que eu vou percorrer. Eu decido aceitar o que os outros dizem sobre mim, ou então aceitar o que Deus diz sobre mim. Eu decido. Eu decido, depois de uma briga, continuar alimentando ódio, ou eu decido, depois de uma briga, não sentir absolutamente nada. Eu decido, portanto, o que habita em meu coração. Quais são as decisões que você está tendo? Fazer um pequeno chicote com pequenas cordas dentro de nós. E todos os dias, quando esses pensamentos que tentam dominar os nossos corações, tentam dominar as nossas mentes, que tentam nos tirar do caminho, todos os dias, quando esses pensamentos tomarem conta de nós, nós devemos lembrar dessa passagem que Jesus age de forma firme e brutal contra essas pessoas. E você deve agir assim com esses pensamentos. Afaste-os. Não permita que eles tomem conta de você. Quando nós iniciamos por este caminho de busca de intimidade, todos os dias a consciência nos impõe o que nós devemos modificar dentro de nós. Mas esse caminho de intimidade, esse caminho de busca por elevação espiritual não quer dizer que você tem que se tornar uma pessoa fraca ou que você tem que ser condescendentes com atitudes que você não concorda. Você tem que ser firme com você e passar a ser firme com o ambiente que está à sua volta. Você não pode adotar uma atitude de fraqueza, porque senão você não vai conseguir dominar o que habita aqui dentro de você. Lhe é exigido força, lhe é exigido coragem para enfrentar cada uma dessas pedrinhas que estão aí pelo caminho,
chutá-las, pegá-las, jogar fora, porque elas se tornam uma grande muralha e às vezes não, com certeza, nós teremos que derrubá-las, não é? E se eu posso agora, a partir deste momento de consciência que eu estou tomando todos os dias, passar a não permitir mais que essas muralhas sejam construídas, então é mais fácil eu pegar essa pedra e jogar fora do que simplesmente ter que derrubar uma muralha. Mas se a muralha já está construída e se você não consegue agora identificar a força que você tem para destruir, não se preocupe, você vai encontrar. Porque tudo que está oculto vos será revelado, e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deposite todas as suas angústias, todos os seus receios em Jesus, que é manso e humilde de coração, mas em hipótese alguma é fraco. Ele é forte e nos dá essa força. Quando nós assumimos essa força para nós, então nós temos o governo sobre o que habita dentro de nós. E todo o processo de iluminação que nós buscamos tem que estar focado em buscar modificar o que habita dentro dos nossos corações. São as intenções dos nossos corações que definem quem somos. O que nós praticamos, movidos por pensamentos inadequados, movidos por erros, não nos define. Em hipótese alguma nos define. Tem um probleminha aqui. Voltou. O que as pessoas dizem a nosso respeito, os atos que nós praticamos por práticas inadequadas, não nos define. O que verdadeiramente nos define é o que nós desejamos, o que habita em nosso coração e aquilo que nós começamos a cultivar de novo. E nós temos uma vida inteira para cultivar algo bom em nossos corações. E nós precisamos adotar esta busca, porque não sabemos o momento. Vigiai e orai. Isso ele nos ensina. Não é dado a nós a capacidade de adivinhar o momento em que nós iremos ou o momento em que ele virá. Nós não temos essa capacidade. A única coisa que nos é dada é o sinal. Preste atenção. Vós sois a luz do mundo. Preste atenção que habita em seu coração. Você pode, de fato, todos os dias, vigiar e orar e modificar por completo o que habita em você. Com certeza, Marcos. Muito bem lembrado. Pela fé podemos remover estas montanhas, essas muralhas. E se vocês pesquisaram sobre a palavra emuná, nós temos que a fé, ela é concreta, é a certeza, é uma ação firme, é uma ação certa. Nós podemos derrubar essas muralhas pela fé, com certeza. Quanto maior é a nossa fé, maior é a nossa capacidade, não é? Bom, chegamos ao final da reflexão do capítulo 2. Espero que você leia este capítulo, ele é curtinho, são 25 versículos somente. Mas não deixa de ter uma profundidade enorme aqui nessa passagem, onde Jesus faz o milagre do vinho, onde Jesus expulsa os cambistas da casa do Pai, onde Jesus começa a revela a ressurreição, e quando ele indica que conhece os homens. Existe uma profundidade neste capítulo, apesar de curto, tem muita coisa para ser refletida sobre ele, certo? Capítulo 2 do Evangelho de João, Adriana.
Nós estamos iniciando a reflexão sobre o Evangelho de João. Ontem foi a live sobre o capítulo 1, hoje nós já estamos no 2º. Estamos finalizando a 1ª temporada de reflexão dos Evangelhos. Já passamos pelo Marcos, Mateus, Lucas e agora estamos no João. E as reflexões do capítulo do João prometem, porque ele é um capítulo bem profundo, ou é um evangelho bem profundo. Sim, vai ficar no YouTube, Elô. Bom, agora nós vamos para a nossa contemplação intencional. Todos os dias fazemos essa conexão com Cristo, com o amor de Cristo, através da contemplação. A contemplação é um exercício onde nós assumimos a responsabilidade, onde nós exercemos a autoridade que nos é dada, para afastar os pensamentos, as perturbações e nos conectar com o amor de Cristo. E nos conectar com a essência que habita em cada um de nós. Desconectar com o que nos é existencial, que é o amor dele, não é? Então vamos, como de costume, são 7 minutos, somente 7 minutos, onde nós iremos intencionalmente nos conectar com ele. Feche seus olhos. Respire fundo. Mais uma vez. Mais uma vez. Afaste por completo seus pensamentos agora. Acalme seu coração. Vamos conectar com o amor de Cristo agora. Ele nos espera para modificar completamente tudo que habita em nós. Novamente ele está sentado à sua espera, esperando que você sente ao lado dele e que sinta a paz que excede a todo entendimento. Sente ao lado dele agora. Deixe sair toda a angústia.
Puxa vida, acabou. Ai, ai, acabaram-se 7 minutos. Hoje foi só de paz. Não teve nenhum questionamento, não teve nenhuma resistência, só paz. Chegamos ao final da nossa live. Agora nós precisamos ir para o diálogo entre o eu e o eu, certo? Fizemos a reflexão sobre o capítulo 2 do Evangelho de João. Lembrando que o nosso novo horário é às 6h30. 5h30 horário de Mato Grosso do Sul, 6h30 horário oficial de Brasília. Bom dia.
dia, Rafa, Arlete, Lidiane. Bom, capítulo 2, né, Adriana? Bom, vai ficar gravado, vamos levar essa live para o YouTube. Agora você precisa mais um pouquinho de tempo para fazer o seu exercício de diálogo entre você. Questione quais são as atitudes que você precisa adotar, que você precisa modificar dentro de você. Questione por que você está passando por este processo. Questione quais são as atitudes que você precisa adotar agora. Conecte-se com o que é existencial em sua vida. Faça o exercício agora, neste processo de intimidade com você. Não se preocupe se você não souber fazer perguntas. Faça a pergunta. Eu não sei fazer. Por que eu não sei fazer a pergunta? Pessoas que falam assim, mas eu não consigo perguntar. Consegue? É porque você não está habituada a fazer este tipo de exercício. A partir do momento que a sua mente começar a se habituar com isso, você terá diálogos magníficos com você. Diálogos que irão acrescentar, de fato, algo significativo em sua vida. Diálogos que irão lhe apresentar as suas dificuldades, que irão lhe apresentar os novos caminhos, que irão lhe apresentar o que precisa ser modificado. E o mais extraordinário de tudo isso é que a resposta já está aí dentro. A resposta já está aí dentro, porque Ele te fez perfeito, te fez perfeito. E você tem acesso direto a Ele. Não precisa de ninguém, precisa somente que você sente e tenha uma conversa íntima com o seu eu. É muito simples, Adriana, não tem complexidade nenhuma. É você sentar, papel e caneta ou no computador, eu faço no computador, e começar um diálogo com você. Assim, por que eu estou confuso? Eu estou confuso porque tem inúmeras decisões para eu tomar durante o dia. Qual o tipo de decisão? E aí você começa a questionar as respostas que você vai obtendo. Entende? É um diálogo através de perguntas e respostas. Faça pergunta, responda. Faça pergunta, responda. Mas você precisa eliminar a síndrome do juiz. A síndrome do juiz que nos faz julgar todas as coisas e nós julgamos as nossas próprias respostas. Tipo assim, você precisa seguir este caminho. Não, mas como? Isso não é possível. Eu começo a julgar as minhas respostas. Eu começo a fazer julgamentos sobre o que eu estou realizando. Você precisa instalar a sinceridade e a honestidade. Não omita nada de você. Coloque para fora. É uma conversa íntima com você. Ninguém vai ver esta conversa. Coloque tudo para fora. Faça perguntas. Então, não tem complexidade nenhuma. Você só precisa afastar a síndrome do juiz, se conectar, deixe fluir. Não interrompa o fluxo e vai colocando, vai escrevendo. Você vai ver que essa prática constante desse exercício vai trazer grandes benefícios para você. E se você continuar confusa, manda um direct, que eu vou ter o prazer de te passar a orientação para a prática desse exercício, tá bom? Mas não tem complexidade, como eu disse. São perguntas e respostas. Faça a pergunta e responda. Faça as perguntas difíceis e deixe vir a resposta. O seu espírito está conectado diretamente com o Espírito Santo de Deus. Você tem a capacidade de trazer coisas magníficas para esse diálogo. Então só deixa fluir.
Terão momentos que você vai pensar assim, não, isso aqui não é, isso aqui é brincadeira. Meu subconsciente está trazendo respostas de algum lugar. Não tem problema, responda. Só responda. E você vai encontrar as respostas para as coisas difíceis que você precisa enfrentar. Como eu devo agir diante dessa situação? O que eu tenho que fazer para completar algo em mim? Quais são os tipos de atitudes que eu devo adotar? O que eu realmente desejo em minha vida? Qual é o meu propósito? O que eu devo fazer? Para onde vou? Como cheguei aqui? E aí vai. Bom dia, Arlete. Bom dia, Josemir. Bom, chegamos ao final da nossa live, tá? Arlete, nós estamos começando às 6h30 agora. Josemir, você não vai poder assistir, né? Mas vai ficar salvo lá no YouTube, tá? E aqui no Instagram por enquanto. Chegamos ao final, Deus abençoe vocês, que esta quarta-feira possa ser maravilhosa, dia 13 de outubro de 2021. E amanhã estaremos de volta às 6h30, horário oficial de Brasília, tá bom? Que Deus abençoe vocês. Forte abraço.